Olá, essa é a nossa primeira aula do curso de Intervenções Psicanalíticas. Antes de entrarmos no tema da aula em si, algumas informações importantes a respeito da estrutura aqui do funcionamento da plataforma. Então vamos lá. A primeira questão é sobre o certificado. Para que você consiga pegar o seu certificado, você precisa marcar todas as aulas como concluídas. A aula, né, e as atividades, marcando todas elas como concluídas, que ficam no canto esquerdo da tela. Após tudo isso estar marcado como concluído, todas as aulas e todas as atividades, você vai clicar no troféu, que se encontra no canto superior direito da tela. Então você será redirecionado para uma página onde você vai estar fazendo o download do seu certificado. Outra questão importante, não assista apenas os vídeos, leiam as apostilas porque são complementos, tá bom? Então, essas são algumas informações importantes sobre o curso. Vamos ao tema da aula. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o que são os sintomas. Por quê? Para que a gente entenda o que são as intervenções, primeiramente nós precisamos entender o que são as psicopatologias, como elas se formam. Você já deve imaginar que as psicopatologias elas são construídas a partir de uma lógica, que elas têm uma ordem. As psicopatologias, na verdade, elas são um sistema, elas têm uma organização lógica. E a partir dessa organização, que vai se configurar como um padrão, vai haver os processos de repetições. Esses processos de repetições, eles são baseados na estrutura dos sintomas, ou seja, nós agimos de forma a repetir algo. A nossa estrutura ela é formada para que a gente repita, para que a gente replique aquilo que nós fomos aprendendo ao longo do nosso processo de desenvolvimento. Então, o sintoma, a psicopatologia, melhor dizendo, ela não está ali por uma questão de acaso. A psicopatologia é algo que surge por conta de um processo e não é, assim como a gente via lá no início da psicanálise, eles atribuindo um único momento, um único instante, um único fator que configura a psicopatologia. Para que a psicopatologia ela funcione como tal, é necessário que ocorra todo um processo repetitivo para que isso vá se formando como um padrão de pensamento, para que depois você replique isso em seus comportamentos, ou seja, isso vai se tornar um padrão comportamental. Entendendo isso, eu criei aqui um esquema para que a gente consiga visualizar essa formação do sintoma, para que a gente consiga visualizar isso para que fique mais didático. Eu vou apresentar para vocês aqui no PowerPoint para que a gente consiga visualizar isso melhor. Então eu montei um esquema que é o que nós chamamos de cadeia significante. E lembrando, antes disso, eu vou fazer uma passagem geral com vocês do que é significado e significante. Por quê? São os significantes e os significados que constroem o sintoma, que constrói a psicopatologia, que constrói não só o sintoma e a psicopatologia, mas toda a modalidade de pensamento, de comportamento. E aqui um detalhe importante. Alguns teóricos consideram qualquer comportamento como um sintoma. E aqui, sintoma não no sentido de transtorno psicológico, de doença ou de psicopatologia, mas de sintoma de resultado de alguma vinculação na nossa psique, na nossa cadeia significante. Vamos lá. O que são os significantes? Significantes, eles são elementos psíquicos que é produto de uma relação entre prazer e desprazer, uma relação primária entre prazer e os estímulos externos e desprazer e os estímulos externos. Vou explicar melhor isso para vocês. No início da nossa vida, nós temos prazer e desprazer como sensações, e nós temos as nossas questões sensoriais, né? Que é o tato, o olfato, o paladar, a visão
E aí, através desses sensores, é que nós vamos conhecer o mundo de forma inicial. Então, vamos aqui a um exemplo. Quando a criança começa a chorar porque ela está com fome e ela recebe a mamadeira, então ali o prazer de estar sugando a mamadeira e recebendo leite vai ser vinculado a essa ação, a mamadeira, a alimentação, a uma outra pessoa trazendo isso a ela. Então, o prazer que ela sentiu ali vai ser vinculado a isso, tanto na questão visual, auditiva, tátil. Então, todas essas questões externas vão se vincular à sensação de prazer. Quando essa criança começar a chorar sentindo, por exemplo, frio, e isso vai ser o desprazer, e alguém demora a levar um cobertor ou a fazer alguma coisa, é só um exemplo. Essa criança ela vai associar esse desprazer que ela está sentindo às pessoas, ao cobertor. Então, ela vai realizar associações. Essas associações primárias entre prazer e o externo, e entre o desprazer e o externo, vai gerar, então, os significantes que nós chamamos de significantes mestres. Ou seja, na vertente lacaniana, os significantes mestres são aqueles significantes que a gente não recorda exatamente que existem em nós, que a gente não se lembra dessa vinculação, mas que eles são base para que a gente tome como partido para fazer outras associações. Então aqui nós vemos o que é uma associação primária entre prazer e desprazer e os estímulos externos que vão chegar até nós através das nossas questões sensoriais. E aí vai então se formar a partir disso os significantes mestres. Agora que a gente entendeu como os primeiros significantes vão se formar, nós precisamos agora distinguir significante de significado. Então, esses significantes primários que vão se formar, eles vão continuar fazendo vinculações. A vinculação vai continuar e vai ficando cada vez mais complexa. Vai se vincular aqui e ali com outras coisas, com fala, com audição, com diversos outros estímulos externos que vão chegar até nós. Então, um significante vamos pegar aqui como exemplo a mão. Mão é um significante. Por quê? O meu corpo, ele é o significado. Mão, então, ela é um significante que faz parte do significado corpo. Só que, então, a gente já entende aqui que um significado ele é formado por diversos significantes. Nós temos o corpo, nós temos a mão, os pés, as pernas, os braços, a cabeça, cabelo, olhos, boca, isso tudo são significantes que formam o significado corpo. Entretanto, o significante mão também é significado. Por quê? A mão, a gente também consegue dividir ela. Então, a mão é formada por dedos, pele, unha e diversas outras coisas. Então, a mão ela é um significante e um significado ao mesmo tempo, assim como o corpo. O corpo ele é um significado, mas ele também é significante. Por quê? O corpo ele é significante de grupos, de política, de relações e diversas outras coisas. Então, qual que é a diferença entre significado e significante? Na verdade, a diferença ela está numa questão conceitual, porque todo significado ele também é significante. Aqui nós estamos diferenciando apenas por uma questão didática, para a gente conseguir aprender. Porque, na verdade, não existe uma distinção, porque todo significado ele é significante, e todo significante ele é significado de outros significantes. Então, para que a gente consiga entender isso bem, o significado ele é um aglomerado de vários significantes. Só que, quando esse significante ele sai, a gente tira esse significante desse significado, igual nós fizemos aqui com o corpo, o significante mão, esse significante sozinho, ele se torna um significado. Por quê?
ele também tem as suas divisões, ele também tem os seus significantes, ou seja, então ele também se configura como um significado. Então, o sintoma, a psicopatologia, o nosso pensamento, comportamento de modo geral, vai ser formado por uma estrutura significante, que o Freud chamava de cadeia de representação, inclusive ele fala sobre isso no seu texto A Interpretação dos Sonhos, e o Lacan mais tarde vai concordar com isso e vai chamar isso de cadeia significante. E aí, aqui a gente vai começar a entender o sintoma de uma forma bastante primária. Veja bem, a transferência dentro da psicanálise, o que ela é? Ela é um processo de repetição. Processo de repetição nada mais é do que um padrão que é utilizado como referência para as próximas relações. Eu listei aqui, para que a gente consiga visualizar de uma forma mais detalhada, os mecanismos de defesa. O que eles são? Os mecanismos de defesa, eles também são uma modalidade de repetição. Por quê? Eu me defendo de algo é porque eu julgo que algo é perigoso, que algo vai me gerar algum dano. Então, para que eu me defenda daquilo, é necessário que eu tenha alguma referência. E essas referências são padrões introjetados que vão funcionar como base para que eu tome posicionamento sobre algo, ou seja, para que eu me defenda de algo. Então, mecanismo de defesa, que é um conceito psicanalítico, também é um processo de repetição. Identificação também são processos de repetição. Isso porque, quando eu me identifico com algo, eu também preciso de uma base para que eu tome como referência para tomar posição acerca de alguma coisa. Para que eu não goste de alguém, eu preciso ter em minha mente o que é uma pessoa ruim. Ou para que eu ame alguém, ou goste muito, é necessário que eu tenha uma base do que é uma pessoa boa, do que é ser uma pessoa ideal. Então, identificação, que é um conceito psicanalítico, também é um processo de repetição. O inconsciente, que é amplamente estudado dentro da psicanálise, também é um processo de repetição. Isso porque o inconsciente seria, na visão freudiana, conteúdos que estão dentro da nossa psique que vão ser utilizados como base para tomar posição acerca de estímulos externos, ou seja, padrão. Todo padrão ele é um processo de repetição. Projeção também é um processo de repetição. Por quê? Para que eu projete algo, eu preciso me identificar com esse algo. E para que eu identifique com esse algo, eu preciso que eu tenha uma base para tomar como referência para gerar essa identificação. Então, isso também é um processo de repetição. Então, se vocês observarem, a teoria psicanalítica, de modo geral, ela é baseada em processos de repetição. Ela é baseada em padrões. E o sintoma, as psicopatologias, elas também são formadas a partir de padrões. Tanto o nosso comportamento considerado saudável são padrões, quanto os que são considerados psicopatologias também são padrões. Entendendo isso, entendendo essa lógica, essa padronização, agora a gente vai conseguir entrar lá no PowerPoint para que a gente consiga visualizar a estrutura dos sintomas. Vamos lá. Aqui está a nossa cadeia significante. Eu gostaria que vocês não entendessem essa cadeia significante como, por exemplo, ali, a palavra alimento, como uma palavra, e sim como um significante. O que é o significante? Nós vimos anteriormente que significante é uma relação inicial que se estabelece entre prazer e desprazer e os estímulos externos. E os significantes, então, esses que serão chamados de significantes mestres, vão fazer vinculação com outros estímulos externos e vão ampliando essa cadeia significante de forma gradual ao longo do nosso processo de desenvolvimento. E com isso, vale ressaltar que nós não conseguimos fazer uma representação real dessa cadeia significante. Isso porque ela é muito ampla, muito extensa, e haveria ali um grande problema, em fazer uma aula com uma cadeia significante tão extensa.
Mas aqui é para que vocês consigam compreender e visualizar. Bom, aqui nós vamos ter ali então que essas palavras que estão escritas ali não são frases. As frases e o discurso, o diálogo, a conversa, qualquer modalidade de expressão vai surgir a partir dessa cadeia significante. Então, todos nós temos uma cadeia significante, cada pessoa tem uma diferente da outra, porque ela fez diferentes vinculações ao longo do seu processo de desenvolvimento. Então, são culturas diferentes. Então, cada pessoa vai ter uma cadeia significante única e própria, apesar de compartilhar questões com outras pessoas, mas as cadeias significantes são únicas. Então, os sintomas, as expressões, qualquer tipo de questão humana vai partir dessas cadeias significantes. Vamos lá, vamos entender aqui então a estrutura, né, dessa cadeia significante. Então, como eu disse, isso daqui não são palavras, são significantes. Eu gostaria que vocês entendessem dessa forma. Essas setas em vermelho, isso aqui significa relação, ou seja, um significante se relaciona com outros significantes. Aqui, olha que interessante. Esse significante ele vai se relacionar com esse, também com esse, mas aí, olha aqui, o significante aqui na frente, ó, insegurança. Ele está relacionado com segurança, está relacionado com esse aqui estando relacionado com esse, também vai se relacionar com esse e com esse. O que nós conseguimos tirar disso é que todo significante ele está relacionado com todos os outros significantes que aparecem na cadeia significante. Ou seja, quando eu montar o meu discurso, a minha expressão, tudo que eu falar vai ter uma relação, um significante com o outro. Então, isso é uma lógica, é uma cadeia, é uma organização. E o sintoma não vai ser diferente disso, a psicopatologia não será diferente. Ela também vai ser formada dessa mesma maneira. Então, vamos lá. Prazer e desprazer. Isso daqui são aquilo que a gente sente quando a gente nasce. A gente apenas sente isso, né? Porque a criança ainda não sabe falar, não sabe expressar de forma verbal, então ela tem muitas limitações. Então, quando ela sente prazer e desprazer, ela associa aos estímulos externos. E quais são esses estímulos externos que nós temos? Bom, vamos começar aqui pelo prazer. A criança ela sente prazer ao ser alimentada. Quando alguém alimenta ela sente prazer. Então ela vincula o alimento a uma coisa boa, a uma coisa prazerosa. Outra coisa, ó, o colo materno. A criança ela começa a chorar, começa a sentir frio, aí vem o colo materno, vem o cobertor. E aí vem o carinho, a pessoa vai fazendo carinho na criança. A criança vai associando isso tudo ao prazer. E aí, ao mesmo tempo, vai aparecendo então uma sensação de segurança. Ela começa a se sentir segura ao longo do tempo, ao longo dos dias que vão se passando. Então, aqui nós temos a primeira sensação de amor, de bem-estar. Nós temos a primeira noção. Aqui são as emoções primárias que vão surgindo. As emoções assim, né, que a gente coloca como sendo emoções boas, prazerosas, como sensação de carinho, de bem-estar, de conforto, de segurança, de confiança. Então aqui vão surgir essas primeiras emoções, são emoções primárias, aqui até aqui, ó, nesse ciclo. Aqui, retirando aqui o desprazer, tá? Desse ciclo aí. Aí aqui nós temos retirando o frio, né, melhor dizendo. Nós temos aqui o desprazer nessa região. O desprazer, ele vai ser vinculado à fome. Quando a criança sente fome, ela vai sentir esse desprazer. Então ela vai vincular isso a esse desprazer. Quando ela sente frio, a mesma coisa. Então frio e fome vai estar relacionado ao desprazer. E aí, logo em seguida, a insegurança também vai entrar nisso daí, porque ela está com fome, está com frio, está se sentindo insegura, incapaz. Aí, olha que coisa interessante. A mesma pessoa aqui
que cuida, que coloca o cobertor, que acaricia e que dá o carinho, que causa a sensação de segurança, é a mesma pessoa que também vai deixar a criança em algum momento sentir fome. Por que isso? O Winnicott, ele chama essa fase inicial da maternidade, ele chama de estado de preocupação materna primária, que é um estado especial que a mãe entra quando ela é engravida. Tudo para ela é o bebê, a roupinha do bebê, o desejo dela todo se volta para a criança, tudo. Então, tudo antes que ela gostava, isso fica ofuscado porque agora ela coloca todo o seu desejo naquela criança. E aí o Freud, no seu texto Psicologia das Massas e Análise do Eu, ele vai falar que isso é normal de acontecer, em que certas situações nós abrimos mão do nosso próprio ego para ver o ego de uma outra pessoa. Então isso daqui também se relaciona a essa base conceitual. Então, aqui nós vamos ter o início da vinculação entre o prazer e o desprazer. Amor e ódio vão estar muito próximos, porque a mesma pessoa que me causa essas coisas boas aqui, ela também vai me causar essas coisas aqui que não são tão consideradas como boas assim, mas que é algo positivo. E por que a gente falou sobre esse estado de preocupação materna primária? Porque por mais que tudo seja voltado para o bebê, existe um ponto ali que as coisas não se encaixam de maneira 100%. Às vezes, a criança vai sentir fome e a mãe vai interpretar isso como frio e vai trazer o cobertor. Ou seja, a criança vai continuar no desprazer. Às vezes, a criança vai sentir frio. Não, às vezes a criança vai sentir frio e vai vir o alimento. Então, a criança vai sentir um certo desprazer. Então, aqui vai começar a haver uma vinculação entre prazer e desprazer, entre segurança e insegurança. A mesma pessoa que me faz me sentir seguro é a mesma que vai me causar uma certa insegurança. Então aqui, e um detalhe importantíssimo, isso daqui eu quero que vocês foquem nisso e visualizem isso muito bem. Todos os significantes eles estão ligados, seja os que formaram os que vieram do desprazer, ou seja, os que vieram do prazer. Então, todos eles estão em uma relação muito próxima. Então, aqui nós temos os significantes mestres. Aqui vai surgir os significantes mestres. Esse ponto, em preto, aqui com essa seta preta, isso daqui aqui ficou um pouquinho embolado, esse ponto aqui. Aqui nós vamos ter o início daquela ruptura. O início daquela ruptura que nós chamamos de processo de castração. Mas observem que a própria ação da função materna ela já é um processo de castração. Quando a criança sente fome e vem o cobertor e ela sente esse desprazer, essa desconexão entre a mãe e a criança já começa a funcionar como um processo de castração. Lá no Freud, a gente aprende que castração é quando surge o pai e afasta a criança da mãe, e isso é uma questão pontual. Aqui não. Aqui nós vamos ver que o processo de castração é algo que vai acontecendo de maneira gradual. Não é um único instante, um único momento, é algo que vai acontecendo. Aqui, nesse primeiro momento, a criança vai ter uma percepção de que o mundo é criado por ela. Ela sente fome, vem a comida. Ela sente sede, ela sente frio, vem o cobertor. Só que aí quando começa a surgir essas desconexões, a criança vai começar a perceber uma certa frustração. E aí o Lacan chamou isso de o nome do pai. O que é o nome do pai? O nome do pai é o nome dado àquilo em que o desejo da mãe vai começar a diminuir em relação à criança e vai começar a voltar para as questões que ela gostava antes, ou para outras questões. Então ela vai começar a colocar o seu desejo em outros pontos, que é normal e saudável que isso aconteça. E isso vai começar também a ampliar esse processo de castração. Então isso vai ser uma perda para a criança. Por quê? Ela não vai ter essa plenitude total que ela tinha antes. Porque agora ela vai começar a ter perdas mais expressivas. Antes, se a mãe estava se alimentando, ela largava o prato para ir ver por que a criança estava chorando.
Hoje não. Hoje ela já faz as coisas com mais calma, ela já passou pela essa fase de preocupação materna primária e agora ela está retomando as suas atividades. Então a criança começa a sentir isso. E aí, o Wilfred Bion, notem que nós estamos falando de diversos psicanalistas. Por quê? A base conceitual psicanalítica ela é muito ampla, mas todos eles concordam com esses pontos aqui. O Wilfred Bion vai falar que o ser humano ele se desenvolve através das frustrações. E o Freud concorda com isso, através da frustração, da perda que nós começamos a elaborar. Porque o Freud fala sobre a castração, e é a partir da castração que surge o ego. E o Lacan também concorda com isso de uma forma diferente. Ele vai dizer que o processo de castração que vai acontecer de maneira gradual, inclusive ele explica sobre isso no estágio do espelho, vai fazendo com que a criança tenha necessidade de elaborar. Então aqui quando surge essa perda mais expressiva, a criança sente que ela perdeu o olhar e o desejo da mãe, ela começa a elaborar formas de lidar com aquele sentimento de desprazer. Então ela começa a tentar entender de forma muito primária, de forma muito escassa, para onde que a mãe está olhando. E ela começa a criar suposições iniciais de que para onde a mãe está olhando. Então, esses significantes que eles tinham uma organização bem mínima, agora eles vão começar a se juntar e formar, então, significantes mais elaborados. Por quê? Agora há uma necessidade de criar respostas mais elaboradas. Então, o desejo da mãe colocado nesses outros pontos, cada ponto desse vai ser o que o Lacan chamou de o nome do pai, ou metáfora paterna. Então, são esses objetos que estão tirando a mãe dessa criança. Então, esses objetos vão surgir como algo que vai prender esses significantes. Ele vai fechar esses significantes e vai formar, então, uma cadeia bastante forte, bastante firme. Então, nós temos aqui... e quando a criança perde isso, esse olhar da mãe, esse desejo da mãe, isso nós vamos chamar de objeto A, o objeto perdido. Por quê? A criança ela vai sempre tentar retomar a esse objeto A. Entretanto, vai haver uma impossibilidade. Por quê? Nada vai suprir essa necessidade de forma 100%. Isso vai acontecer porque a linguagem tem um furo. A linguagem não consegue expressar todo aquele sentimento inicial, porque aqui ele não sabia falar, aqui ele não sabia se expressar, só ocorria vinculações bastante precárias ainda. Então esse objeto, esse desejo da mãe vai ficar perdido nessa criança. Então o Lacan vai chamar isso de objeto A, de objeto perdido. Esse aqui é o objeto que vai causar o desejo. Ou seja, o meu desejo de querer ter algo é porque eu tenho um objeto A, eu tenho alguma coisa que me faz querer buscar alguma outra coisa, mas eu nunca vou estar 100% satisfeito. Por quê? O que eu perdi, essa plenitude perdida, eu nunca mais vou alcançar. Eu sempre vou ter satisfações de forma parcial e nunca mais total. E com isso, eu vou ter algo aqui hoje, vou estar feliz, satisfeito hoje, mas amanhã já não vou estar nem tão satisfeito mais com isso. É como quando você compra um celular novo, que você fica super empolgado com aquilo nos primeiros dias, e depois vai se tornando normal, cotidiano. Ou como quando você compra um carro novo, que você fica muito empolgado, entusiasmado com aquilo, e aí esse entusiasmo vai passando ao longo dos dias. É por essa questão. Porque nada vai suprir 100% essa perda que nós tivemos. Então aqui, aí eu destaquei aqui que a mesma pessoa que dá insegurança, que dá segurança, causa insegurança. Esse ponto é onde prazer e desprazer se conectam, surgindo a ambivalência psíquica. Bom, o que é ambivalência psíquica? Às vezes, meu inconsciente entende algo como sendo bom, e a consciência entende como sendo ruim, e vice-versa. Então, às vezes, eu vou entrar num relacionamento que conscientemente eu sei que ele é ruim, eu sei que é um relacionamento tóxico, um relacionamento problemático. Entretanto, o que acontece é que o meu inconsciente faz essa vinculação aqui, ó, a mesma pessoa que cuida é a mesma pessoa que degrine, é a mesma pessoa que agride, é a mesma pessoa que me causa mal-estar. Então,
isso aqui é uma ambivalência psíquica. Essa ambivalência psíquica, ela surge porque os significantes, sejam de prazer e de desprazer, eles estão conectados. Por isso aquela frase que amor e ódio andam juntos faz tanto sentido. Então esse aqui é a primeira fase da vinculação dos significantes. Agora nós vamos para a segunda fase. Essa é a segunda fase. Aqui, vamos considerar o fim do estado de preocupação materna primária. O desejo da mãe voltou para outras coisas agora de forma mais intensa. Aqui, quando esse desejo ele volta para outras coisas, a criança começa a se sentir insegura. E essa insegurança da criança, medo de andar, de dar os primeiros passos, medo de fazer umas coisinhas simples, a mãe vai perceber isso e o desejo dela, o desejo inconsciente dela, vai agir nisso daí. Então essa mãe vai começar a proteger essa criança, vai começar a se tornar uma mãe super protetora. Então aqui, ó, lembrem, isso são significantes e não palavras, tá bom? Então essa mãe super protetora, ela vai colocar a criança como sendo alguém incapaz. Essa criança ela vai começar a se sentir incapaz, porque ela vai sempre ver que ela precisa de uma outra pessoa para estar ali com ela, ajudando ela. Então, ó, insegurança vai se vincular com barulho de carro. Essa criança vai começar, quando ela se sentir insegura, ela vai escutar um barulho de carro na rua, ela vai associar isso, ou seja, vai criar uma nova associação. Algo que é distante, mas que a criança não consegue perceber esse distanciamento, porque ela ainda está em um processo de desenvolvimento bastante primário. Barulho de carro vai se vincular à rua. Rua vai se vincular aqui então a barulho de carro e a medo. Por quê? A criança ela se sente insegura, então, obviamente, que vai ter um certo receio. Então vai haver essa vinculação. Parece algo bem distante, né? É algo que às vezes acontece na clínica, às vezes você está ali atendendo um paciente e às vezes não faz sentido aquilo que ele relata, medo de placa de rua, são coisas assim que aparecem de forma bastante desconexa, mas aqui quando a gente analisar cada significante dele, nós vamos ver que existe uma conexão bastante expressiva ali entre esses significantes. E aí, medo vai estar vinculado à mãe superprotetora. E aí, mãe superprotetora vai estar vinculada a barulho, rua, conversa. Por quê? Quando a criança escuta um carro passando na rua, ela escuta conversas também lá na rua. Ou seja, conversas, a mãe tem carro, outro significante que vai se vincular aqui ao medo e ao prazer ao mesmo tempo. A mesma pessoa que me causa segurança me causa insegurança. Olha isso surgindo de novo, essa ambivalência. Conversa, mãe conversa, pessoas conversam. E aqui, ó, mãe tem carro, vai se vincular aqui ao bom e ruim, que a Melanie Klein chama isso de seio bom e seio mau, que é uma teoria que ela visa explicar que, inicialmente, a criança ela acha que existe uma versão do seio bom, que é o seio que amamenta, e o seio que é falho, que não está ali na hora que ela sente fome. Então ela sente raiva e amor pelo mesmo objeto. Então depois ela vai percebendo que não são dois, que não é um seio bom e um seio mau, que é o mesmo objeto que causa essas duas sensações. Então, de forma bem resumida sobre esse conceito, tá bom? Aí aqui, pessoas conversam, mãe conversam, pessoas, bom, ruim, timidez vai estar relacionado aqui a pessoas, que vai estar relacionado ao sentimento de inferioridade, inferioridade vai estar relacionado com a incapacidade, incapacidade vai estar relacionado com mãe superprotetora vai estar relacionado com insegurança, insegurança com rua e assim sucessivamente. Todos esses significantes eles vão se relacionando entre si. Tá, aqui nós estamos visualizando uma nova cadeia, uma cadeia significante começando a se elaborar de uma forma mais organizada. Vamos passar aqui então para um ponto fundamental. Vamos então considerar que agora essa criança já está se relacionando com outras crianças. Então aqui nós temos a relação. Olha só, ela vai ter uma relação de timidez,
ela vai ser uma criança tímida, introvertida, vai ter um sentimento de inferioridade em relação às outras crianças, e isso vai estar também relacionado a uma certa incapacidade, vai ser alguém cheia de medos e receios, ou seja, aqui nós já começamos a observar o surgimento de uma psicopatologia em questão às relações sociais. Vamos para o próximo slide para a gente entender a próxima fase. Aqui nós temos a terceira fase. Olha só, relação, que foi a última aqui que a gente parou. Relação vai estar então em imposição, vai estar relacionado à relação. Inferior vai estar relacionado à relação e imposição. Insegurança, medo, à agressão verbal, prazer em se sentir, em ser maltratada, relações tóxicas, que aqui vai ser o ponto também fundamental disso daqui, palavras de conforto, cuidado, prazer, ou seja, aqui vamos, só para a gente entender de forma didática, vamos separar novamente prazer e desprazer. Aqui nós temos cuidado, prazer, palavras de conforto, fala. Só que essa mesma pessoa, ela vincula aqui, porque lá nas outras fases da vinculação, ela relacionava isso daqui, relação com imposição, inferioridade, porque ela é inferior, então outra pessoa se impõe sobre ela. Então ela se sente insegura, ela sente medo, ela precisa seguir regras. Quando essas regras não são seguidas, o outro fica bravo. Então o outro, ele vai começar a ter agressões verbais, isso quando não agressões físicas. Então aqui, o prazer e o desprazer vai começar a se vincular nesses pontos aqui e vai gerar um prazer em ser maltratado ou maltratada. Então aqui, vamos supor que isso daqui seja a fase da adolescência, só para a gente entender. Aqui, essa pessoa vai começar a se interessar por relacionamentos tóxicos, ou seja, pessoas que têm características significantes de agressão verbal, uma pessoa que se impõe, uma pessoa que quer mandar, uma pessoa que fala, esse short não tá legal, essa camisa não tá boa, você vai ter que andar do jeito que eu achar melhor. Essa pessoa, ela vai se identificar com esse tipo de relacionamento. E por mais que conscientemente ela sabe que isso não é bom, porque a sociedade fala, esse tipo de relacionamento não é bom, isso é errado, agressão é errado, não é bom, é algo ruim. Conscientemente ela sabe, mas a cadeia significante dela, que é o inconsciente, a forma em que isso vai se estruturar, vai fazer com que ela sinta prazer nesse tipo de relação. Então, por isso que muitas das vezes você vê mulheres sendo agredidas dentro de casa e elas não conseguem sair dessa relação. Não só a agressão física, mas a agressão verbal, comportamento abusivo, e elas não conseguem sair dessa relação. Isso está relacionado por causa dessa construção psíquica. Então aqui, o sintoma, a psicopatologia é dependência emocional. Ela se torna dependente dessa relação tóxica e não consegue sair disso. Essa cadeia significante, ela foi formada a partir de um paciente real. É uma análise que eu fiz dessa cadeia do paciente. Entretanto, aqui agora eu quero que vocês entendam da seguinte forma. Vamos pegar aqui. Vai ser dessas estruturas que vão surgir a fala, o discurso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou criar uma frase usando esses significantes. Cuidar me causa prazer. Cuidar, prazer, regras e bravo. Cuidar me causa prazer, mas eu fico bravo ou irritado quando a pessoa não segue as regras. Então, a frase da pessoa vai ser construída a partir dessa cadeia significante. E nós, como psicanalistas ou psicólogos, o que nós vamos fazer é analisar essa cadeia significante a partir da fala, do discurso, da forma em que o paciente traz isso. Nós vamos entender a estrutura do discurso, pegar os significantes, associar esses significantes. Então, nós vamos pegar aqui, prazer. O prazer está associado a qual significante? Está associado a cuidar, a regras.
Então, a partir da formação do discurso do paciente, nós vamos entender como esses significantes se organizam para entender a estrutura dos sintomas do paciente. Então, entendendo a estrutura dos sintomas, nós vamos então elaborar intervenções que precisam ter relação com esses significantes para que faça sentido para aquele paciente, para que ela seja efetiva, para que ela gere resultado terapêutico, ou seja, as intervenções elas precisam identificar com esses significantes, porque do contrário, nós não vamos conseguir gerar identificação nesse paciente com essas intervenções. Então, não vai haver efeito terapêutico nele. O que causa o efeito terapêutico é quando a gente altera essa lógica, essas cadeias significantes. Quando elas vão se alterando, é quando o sintoma se modifica. Então, a gente tem ali uma melhora no quadro do paciente. Então, isso aqui são sintomas, daqui que surgem as psicopatologias. Novamente, não entendam esses elementos como palavras, entendam como significantes. Vai ser a partir desses significantes que vão surgir as frases, o discurso, o diálogo, qualquer modalidade de expressão, vai surgir a partir da vinculação desses elementos. Cada pessoa vai ter a sua cadeia significante diferente da outra, e é isso daí. Então, eu espero vocês na próxima aula.